Você tem esperado a motivação chegar para só então agir? Já percebeu como o medo da opinião dos outros ou o desconforto emocional podem estar sabotando seus sonhos? Neste vídeo, vamos explorar, sob a luz do estoicismo e da doutrina espírita, porque agir mesmo sem vontade é um passo essencial para a evolução do seu espírito, e como o hábito de enfrentar o desconforto pode libertar você de padrões mentais que só trazem estagnação. A vida não vai esperar você estar pronto. Cada dia que você adia o essencial, perde uma oportunidade de ser quem nasceu para ser. Pare de se sabotar e dê hoje o primeiro passo em direção à sua transformação. A disciplina é, muitas vezes, silenciosa. Não exige palmas, nem testemunhas, tampouco reconhecimento imediato. É um ato íntimo, nascido no recôndito do ser, onde ninguém mais alcança além da própria consciência. Quando o indivíduo decide levantar-se mesmo sem vontade, cumprir o que se propôs apesar do peso do dia, ele está esculpindo algo muito maior que resultados externos, está lapidando o próprio caráter. E o caráter, como ensina a doutrina espírita, é o verdadeiro tesouro que carregamos para além da matéria. Allan Kardec explicou que o progresso moral se constrói sobre o esforço constante, paciente e humilde. Não há espetáculo no ato de vencer as pequenas tentações diárias, como o desejo de adiar, de ceder ao desânimo ou de buscar justificativas para não seguir adiante. É nesse espaço sem holofotes que o espírito se fortalece, aprende a confiar menos nas circunstâncias e mais na firmeza da própria decisão. A disciplina silenciosa não precisa ser anunciada, basta que aconteça. Enquanto muitos esperam pela centelha da motivação, o verdadeiro progresso espiritual surge quando se age mesmo na ausência dela. O hábito de fazer o que importa, ainda que o ânimo falte, constrói raízes profundas. Com o tempo, o que antes era penoso se torna natural, quase automático, não por força de repressão, mas porque se transforma em identidade. E a identidade moldada pela disciplina é resistente ao sopro dos caprichos emocionais que mudam com o vento. É interessante notar como o espírito encarnado se debate entre desejos passageiros e compromissos profundos. O corpo quer conforto imediato, a mente anseia por recompensas rápidas, mas a alma busca solidez. Essa solidez não nasce da empolgação, nasce da constância. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, frequentemente alertava para o valor do dever bem cumprido, daquele que se realiza sem aplausos, pois é esse dever que educa a vontade e prepara o espírito para missões maiores. A disciplina silenciosa também tem o poder de purificar intenções. Quando você continua mesmo sem plateia, percebe se está agindo por ego ou por consciência. É fácil ser diligente quando a expectativa de reconhecimento, difícil é manter o mesmo zelo quando ninguém observa. E é justamente aí que o crescimento se dá de forma mais pura. O espírita sincero entende que cada esforço oculto aos olhos do mundo é um passo valioso na jornada evolutiva. Esse hábito de se apresentar para a própria vida, sem depender de estímulos externos, liberta. Liberta do humor volátil, das opiniões alheias e até da necessidade de aprovação interna imediata. Não se trata de uma rigidez fria, mas de uma fidelidade suave ao que o coração sabe ser certo. Por isso, a disciplina silenciosa não é opressora, ela é libertadora. E essa liberdade interior se torna base para escolhas mais elevadas, pois nasce de um domínio doce de si mesmo. Quando se compreende o valor desse caminho, entende-se que disciplina não é prisão, mas solo fértil. É a estrutura invisível que sustenta tudo o que se deseja construir, seja na vida material, seja na vida espiritual. No silêncio dos próprios atos, longe do olhar do mundo, a alma vai se revelando a si mesma. E cada dia que se escolhe agir apesar da ausência de vontade é um dia em que se planta, em silêncio, a semente de um futuro mais firme, mais verdadeiro e mais luminoso. Há um costume quase imperceptível, mas profundamente enraizado, de explicar cada emoção. Como se sentir algo fosse insuficiente por si só, é comum tentar encontrar causas, culpados, teorias. Isso pode parecer uma busca honesta por autoconhecimento, mas muitas vezes se torna uma armadilha sutil. Ao transformar cada tristeza, cada ansiedade ou cada medo em tese, o indivíduo acaba por dar força àquilo que talvez precisasse apenas ser sentido e depois liberado. Quando você explica demais sua dor, ela ganha argumentos que a sustentam. O sofrimento legítimo se reveste de justificativas que o transformam em parte fixa da sua identidade. Não raro, o que poderia ser um estado passageiro torna-se uma marca que você carrega por se apegar à história que criou em torno dele. O espírito, que veio à Terra para se depurar,
acaba prisioneiro das próprias narrativas emocionais que constrói incessantemente. A doutrina espírita nos lembra que somos influenciados não apenas pelas nossas emoções, mas também por pensamentos que atraem companhias espirituais. Cada justificativa exagerada é como um convite para que o sentimento se instale e permaneça. Ao narrar repetidamente a razão de sua tristeza, você a alimenta. Ao defender suas dores com argumentos, você as abriga. Muitas vezes, o que o espírito mais precisa é acolher em silêncio, sem dramatizar. É claro que entender algumas dores é útil. Mas há uma linha tênue entre a compreensão saudável e o vício de justificar tudo. O excesso revela o medo de simplesmente sentir. Sentir sem rotular, sem precisar declarar ao mundo ou a si mesmo por quê. Porque algumas dores são apenas movimentos naturais da alma que, quando respeitados, passam como nuvens. Mas quando analisados em excesso, se condensam e chovem por muito mais tempo do que precisariam. Há dignidade em atravessar uma emoção sem explicação. Suportar um momento difícil sem buscar quem culpar, sem catalogar cada detalhe, é um ato de coragem espiritual. É como se o espírito dissesse a si mesmo: eu confio no processo da vida, mesmo quando não entendo. Essa confiança silenciosa é a que mais fortalece. Pois a verdadeira serenidade não está em decifrar tudo, mas em permanecer íntegro diante do que não se explica. O filósofo Musônio Rufo já dizia que suportar o que se sente é fundamental para viver bem. E suportar não significa reprimir ou ignorar, mas acolher sem transformar tudo em discurso. Isso liberta o espírito da necessidade constante de controle intelectual sobre o emocional. Permite que a alma respire, que as emoções façam seu trabalho interior, sem que precisem ganhar status de protagonistas eternas da sua história. Quando você para de justificar, começa a habitar. Em vez de se defender do que sente com palavras, simplesmente sente. Permite que a emoção passe por dentro de você, sem se fixar. E curiosamente, é nesse silêncio que surge algo que análise alguma pode oferecer: a paz genuína. Aquela paz que não exige explicação, porque não precisa mais provar nada para existir. A mente humana gosta de controle. Ela tenta prever, organizar, antecipar. Monta planos detalhados, calcula falas, imagina reações. Mas basta um pequeno desvio do roteiro, um atraso, uma palavra torta, uma discordância inesperada, para que tudo desabe internamente. Isso não acontece por causa do evento em si, mas por causa do apego à ilusão de que a vida deveria seguir exatamente como foi planejada. O estoicismo nos lembra que não sofremos pelos fatos, mas pelas interpretações que fazemos deles. Cícero já alertava sobre isso, apontando quanto a expectativa se confunde com o direito e o desejo com certeza. Assim, a pessoa que se agarra ao controle absoluto vive à beira da frustração, porque nada na existência terrena é absolutamente controlável. E quanto mais força você faz para segurar, mais tudo escapa, como água entre os dedos. Na visão espírita, esse apego é também uma forma de orgulho. É acreditar, ainda que inconscientemente, que podemos determinar o curso de todas as coisas. Mas o progresso espiritual pede humildade, reconhecer que há fatores além do nosso comando e que cada surpresa é lição. É nos momentos em que o plano falha que surge a chance real de exercitar a paciência, a resignação e a confiança em Deus. Abrir mão do controle total não é irresponsabilidade, é sabedoria. Significa entender que há uma parte que cabe a nós, nosso esforço, nossa resposta, nossa retidão, e outra parte que pertence ao fluxo maior da vida. Ao aceitar isso, a alma encontra leveza. Não precisa mais lutar contra o mar, apenas aprender a velejar, ajustando as velas conforme o vento muda. E esse ajuste constante é que demonstra maturidade. A leveza não vem da ausência de desafios, mas da serenidade ao lidar com o que não depende de nós. É respirar fundo quando algo foge ao esperado e escolher, conscientemente, não deixar que o exterior dite seu interior. É um tipo especial de força, não há do controle rígido, mas há do autocontrole gentil, que mantém a paz mesmo em meio ao caos. Essa é a verdadeira liberdade que o espírito busca. Quando você solta o controle, solta junto o peso do perfeccionismo, do medo de errar, da necessidade de provar que tudo está sob domínio. Isso abre espaço para viver com mais espontaneidade, para aceitar os dias bons e os dias difíceis como partes igualmente valiosas do aprendizado. Porque cada acontecimento, mesmo o inesperado, traz uma semente de evolução para quem tem olhos espirituais para ver.
Dentro desse estado, nasce uma confiança tranquila. Você passa a medir seu valor não pelo que consegue controlar, mas pela clareza com que se mantém, mesmo quando tudo ao redor muda. A vida então deixa de ser um campo de batalha onde é preciso conquistar garantias, e passa a ser um caminho sagrado onde cada passo é uma oportunidade de exercitar fé, presença e entrega. O desconforto é um visitante inevitável na experiência humana. Ainda assim, há um hábito silencioso, quase automático, de evitá-lo a qualquer custo. Você adia conversas difíceis, disfarça feridas antigas, inventa ocupações para não olhar para o vazio que surge no silêncio. Essa fuga parece inofensiva, mas constrói um labirinto interno, onde cada dor não enfrentada se transforma em sombra que cresce à espreita. Fugir não resolve, apenas adia, e o preço costuma ser alto. O filósofo Zenão, o fundador do estoicismo, alertava: fugir da dor é o princípio de muitos males. Porque aquilo que você evita hoje não desaparece, apenas se acumula em camadas silenciosas. É como trancar um quarto escuro e fingir que ele não existe. Mais cedo ou mais tarde, será preciso abrir a porta e encarar o que está lá dentro. A vida espiritual nos chama exatamente a esse trabalho de revelação, de trazer luz para o que ainda assusta. No plano espiritual, cada dor tem um propósito educativo. Não como punição, mas como estímulo para que se conheça e se lapide o próprio ser. Quando você foge do desconforto, priva-se do encontro consigo mesmo. Perde a chance de descobrir forças que só aparecem na adversidade. Perde também a oportunidade de se tornar alguém mais íntegro, pois a integridade nasce do abraço honesto às próprias fragilidades. O mundo moderno oferece inúmeras distrações para facilitar a fuga. Redes sociais, excesso de compromissos, entretenimento constante. Tudo para não sentir, não parar, não encarar o silêncio onde moram as verdades mais profundas. Esse tipo de anestesia não cura, apenas prolonga o vazio. O espírito permanece inquieto, rodando em círculos, sem paz, justamente porque não encara o que precisa ser iluminado dentro de si. Aprender a permanecer no desconforto é um exercício raro, mas libertador. Significa ficar presente mesmo quando o peito aperta, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando a angústia lateja sem explicação. É admitir: não sei, mas posso suportar isso agora. É sentar-se com a própria dor sem urgência de resolvê-la, sem necessidade de cobrir com palavras. E, estranhamente, é assim que ela começa a perder força. Na doutrina espírita, entendemos que cada emoção tem uma razão de ser, mesmo que ainda não compreendida. E que muitas vezes o desconforto é um chamado para crescer, rever valores, ajustar rotas. Fugir dele é recusar-se a evoluir. O espírito que acolhe o que dói se fortalece, desenvolve paciência e compaixão, porque passa a entender na própria pele o que antes era só teoria. Quando você para de correr do que machuca, algo surpreendente acontece. A dor deixa de perseguir, senta-se ao seu lado e, aos poucos, começa a se dissolver. Você percebe que não precisava temê-la tanto. Não é preciso amar o desconforto, mas reconhecê-lo como parte do caminho. Assim, ele se torna instrumento de autodescoberta, em vez de prisão. O desconforto, encarado com coragem, revela tesouros que a fuga jamais permitiria encontrar. O medo do que os outros pensam é uma das correntes mais pesadas que você pode carregar. Muitas vezes, esse medo nem se apresenta de forma clara. Surge como hesitação antes de falar, como vontade de reduzir o próprio brilho, como escolha por caminhos mais seguros apenas para não causar estranhamento. Viver sob o jugo da opinião alheia é como existir em um palco, atuando papéis que agradam o público, mas que não revelam a essência do seu ser. Quantos sonhos você guardou por medo de parecer ridículo? Quantas ideias morreram antes mesmo de serem tentadas porque alguém poderia não aprovar? O medo da opinião alheia é sutil, mas destrói aos poucos. Ele ensina você a se moldar, a se encaixar, a caber em expectativas que nem sempre têm a ver com sua verdade. E quando percebe, o formato original da sua alma foi substituído por um reflexo pálido do que esperavam de você. O estoicismo oferece um antídoto poderoso: compreender que o que os outros pensam não está sob o seu controle. Epicteto dizia que ser criticado faz parte da vida, mas viver apenas para não ser criticado é estar morto em essência. A doutrina espírita aprofunda esse conceito ao lembrar que o valor do espírito não depende da aprovação terrena, mas do compromisso íntimo com sua própria consciência e com as leis divinas. Vão julgar você de qualquer forma. Se for autêntico, vão criticar.
Se for submisso, também. Se tiver sucesso, vão invejar. Se fracassar, vão comentar. Não há rota de fuga que garanta aplausos permanentes. A liberdade nasce justamente quando você entende isso e decide não viver para impressionar. Quando troca a busca por aprovação pela busca por coerência, aquela paz silenciosa que surge quando você é fiel a si mesmo. Essa coragem não é arrogância. É respeito profundo pela sua própria jornada. É dizer, estou aqui para ser quem sou, não para satisfazer o gosto alheio. A alma não foi feita para caber em rótulos ou em moldes impostos por olhares superficiais. Cada espírito tem seu brilho único, seu caminho intransferível, seu ritmo próprio. O medo da opinião alheia só atrapalha a descoberta dessa luz particular. Quando você larga o peso de querer ser aceito, algo extraordinário acontece. Começa a se ouvir. Aprende a respeitar seus próprios limites e desejos, e a viver com a consciência limpa, sabendo que foi verdadeiro consigo mesmo. Isso traz uma forma de amor próprio que não é vaidade, mas inteireza. Um sentimento de dignidade que floresce no silêncio do coração quando, ao deitar-se, você pode dizer, hoje fui quem eu precisava ser. Por isso, cada pequeno ato de autenticidade é um passo de libertação. Falar o que pensa, vestir o que gosta, escolher o caminho que ressoa com sua alma, mesmo que ninguém compreenda, é um exercício espiritual. Não para provar algo ao mundo, mas para honrar quem você é. O medo da opinião dos outros diminui quando a luz da sua própria aprovação começa a brilhar mais forte do que qualquer aplauso externo. Nem sempre é a falta que sufoca. Muitas vezes é o excesso, o acúmulo silencioso de tudo aquilo que não tem mais propósito na sua vida. Você carrega objetos, compromissos, hábitos e até pensamentos que não nutrem mais quem você é hoje. Mas mantém por medo de esvaziar, por receio do silêncio que fica quando o desnecessário vai embora. Esse medo do vazio faz você sustentar pesos invisíveis que drenam sua energia. A doutrina espírita nos ensina que o espírito precisa de simplicidade para avançar. O excesso de apegos materiais ou emocionais cria um emaranhado que impede a luz interior de brilhar plenamente. É como uma janela coberta por cortinas grossas, você esquece como é viver com o sol entrando livremente. Às vezes, o que bloqueia o fluxo da sua vida não é o que falta, mas o que sobra, aquilo que permanece por inércia, não por amor. Cleantes dizia, nada é mais inútil do que o excesso que sufoca o necessário. Cada gaveta abarrotada, cada relação mantida apenas por hábito, cada pensamento repetitivo que não constrói nada, ocupa um espaço sagrado. Esse espaço é limitado e precisa ser respeitado. Quanto mais você o preenche com o que não serve, menos espaço há para o que realmente importa florescer. E assim, a alma vai se tornando estreita, comprimida pela própria desordem. Eliminar não é perder, é escolher. É um ato de consciência que separa o essencial do supérfluo, o que te eleva do que te arrasta. Pode começar pequeno, com um objeto que você não usa, com uma rotina noturna que só traz cansaço, com uma culpa antiga que não faz mais sentido. O importante é entender que todo espaço limpo tem um poder. Ele pode ser ocupado por algo vivo, novo, verdadeiro. E esse potencial só surge quando há coragem para soltar. Muitas vezes o apego não é afeto, mas medo. Medo de ficar sem nada, medo de perceber que você vale mais do que tudo aquilo que acumulou. É comum confundir estabilidade com acúmulo. Mas há um ponto em que o conforto vira peso, e o excesso começa a sufocar o que em você ainda pulsa. O espírito percebe isso antes da mente. Surge como uma inquietação, um cansaço que não se explica pelas horas dormidas, uma sensação de que algo precisa mudar. Quando você elimina o que não te serve, descobre um alívio silencioso. O ar volta, o tempo se expande, a mente respira. Você sente espaço dentro de si para o que realmente deseja cultivar. Não é preciso fazer disso um grande drama. Apenas solte o que não tem mais lugar, sem explicações complexas. A vida agradece essa limpeza, porque é através dela que o essencial encontra solo fértil para crescer. E o essencial não pesa, não compete, não exige. Ele simplesmente é. Permanece firme, silencioso, discreto, como tudo que tem raízes profundas. Por isso, olhe ao redor e dentro de si e pergunte, isso ainda me representa? Ainda me faz bem? Ainda tem propósito na minha jornada? Se a resposta for não, liberte-se. O vazio que surge não é ausência, é espaço sagrado pronto para ser preenchido pelo que realmente tem valor.
Há um padrão quase invisível que sabota vidas inteiras: esperar sentir vontade para agir. Você promete que começará quando estiver animado, que terminará quando o ânimo voltar, que se comprometerá quando sentir aquela chama por dentro. Mas enquanto isso não acontece, os dias passam, os prazos caducam, e os sonhos envelhecem. A motivação vira uma visita esperada que nunca chega, deixando você parado à porta, sempre aguardando. O estoicismo ensina que a razão deve conduzir a emoção, e não o contrário. A emoção é um visitante instável, influenciado por sono, comida, conversas, memórias, clima. Já a razão é alicerce. Apoiar sua vida apenas no querer é como construir casa sobre areia movediça. O fundamento muda cada dia, colocando tudo em risco. Por isso, a disciplina é tão valiosa. Ela mantém o curso mesmo quando a maré das emoções tenta arrastar você. Quando você age apenas movido por vontade, transforma a emoção em piloto, e ela não conhece o destino. Quer intensidade, não constância. Quer alívio, não construção. Quer agora, sem pensar no depois. Eliminar esse costume é assumir o compromisso silencioso de ser quem você prometeu ser, mesmo sem entusiasmo. E essa é a prova mais pura de caráter: fazer o que importa sem depender do capricho do humor. A procrastinação raramente é falta de tempo. Geralmente é excesso de concessão interna, justificativas elegantes para não enfrentar o desconforto do começo. Você adia, negocia com a própria consciência, cria desculpas tão sofisticadas que passa a acreditar nelas. E cada depois é um pequeno desvio que, somado, constrói uma vida inteira longe do que você poderia ter realizado. O estoico não espera o momento perfeito. Ele age e permite que o sentimento venha depois. Quando você começa sem vontade, descobre algo poderoso. O corpo se aquece, a mente se adapta, o ânimo aparece como consequência da ação. A motivação raramente é ponto de partida, é fruto do movimento. O que transforma uma ideia em realidade não é inspiração, é presença. Estar ali, dia após dia, mesmo que sem brilho nos olhos, porque você sabe que cada ato repetido constrói não só resultados, mas também quem você é. Esse tipo de disciplina não precisa de plateia. Não precisa de postagens, anúncios ou troféus. É um pacto silencioso com sua própria evolução. É quando você se senta diante da tarefa sem esperar aplausos, sem buscar testemunhas, apenas porque decidiu ser fiel ao que importa. Essa fidelidade silenciosa é uma das forças mais revolucionárias que existem. Ela constrói dignidade interior. Pense por um instante. Quantas coisas você já deixou de fazer porque o coração não estava empolgado? Quantos projetos morreram porque você esperou o clima certo? Agora imagine o que teria criado se tivesse feito mesmo assim, sem paixão, mas com presença. Isso é o que o estoicismo chama de liberdade: não ser escravo das vontades que mudam como o vento, mas viver ancorado na decisão firme de ser quem você escolheu ser. É muito sutil o momento em que começamos a fugir do desconforto. Às vezes se dá quando adiamos uma conversa difícil, quando evitamos olhar para nossas próprias sombras no espelho. Pequenas fugas, quase imperceptíveis, mas que se somam. E assim, construímos um hábito silencioso de escapar de tudo que nos confronta, da dor, do tédio, da verdade que exige coragem. A doutrina espírita nos lembra que é justamente no enfrentamento dessas provas que o espírito progride. Zenão, fundador do estoicismo, ensinou que fugir da dor é o início de todos os males. O sofrimento não enfrentado não desaparece, apenas muda de forma e se acumula como um peso. Allan Kardec também nos mostra, em O Livro dos Espíritos, que a dor é um recurso da lei divina para nos impulsionar ao progresso, não um castigo. Fugir dela é adiar lições importantes que viemos aprender nesta existência. A dor mal compreendida vira prisão, a dor acolhida vira ferramenta de elevação. A vida moderna oferece incontáveis distrações para anestesiar qualquer incômodo. Redes sociais, tarefas em excesso, entretenimento constante, tudo para não sentir, não parar, não encarar o vazio que surge quando o barulho cessa. Mas é nesse silêncio desconfortável que podemos ouvir a voz do Espírito, aquele sopro divino que muitas vezes tentamos abafar. O espírito imortal anseia por evolução, e o desconforto é o sinal de que algo precisa ser olhado. Permanecer é um exercício de coragem espiritual. Significa estar com o peito apertado, mas não fugir, encarar a dúvida, sem precisar corrigi-la imediatamente.
É sentar-se diante do próprio vazio e reconhecer que ali existe um convite divino para o autoconhecimento. Muitos espíritos relatam, em comunicações mediúnicas, que só após encararem suas dores puderam avançar nos planos superiores. O desconforto, para o espírito, é um chamado amoroso ao crescimento. O estoicismo e o espiritismo se encontram ao ensinar que suportar as emoções não é reprimi-las, mas permitir que cumpram seu papel sem se transformar em muros. É deixar que o sofrimento passe, como uma nuvem pesada que fertiliza o solo antes de ir embora. Fugir eternamente é prolongar a estada dessa nuvem, é transformá-la em tempestade crônica. Ao acolher o desconforto, você não apenas sobrevive, mas purifica sua alma. Quando a dor senta ao seu lado e você não corre, algo começa a se dissolver. Não porque a dor desaparece de imediato, mas porque você para de fortalecê-la com medo. E ao parar de lutar contra o que sente, surge uma serenidade que a doutrina espírita descreve como resignação ativa. Não é passividade, mas uma aceitação confiante de que tudo tem um porquê justo nas leis de Deus. E que todo sofrimento suportado com paciência é um degrau a mais na escada espiritual. Por isso, não fuja. Não tape buracos com distração, nem tente preencher vazios às pressas. Permita-se habitar o desconforto com fé, entendendo que ele lapida sua alma e fortalece seu espírito imortal. É assim que você honra sua própria jornada evolutiva, usando cada pedra no caminho como material para construir a si mesmo em algo maior e mais luminoso. Quantas vezes você silenciou sua verdade por medo do que iriam pensar? Quantas ideias não foram ditas, quantos sonhos não foram tentados, quantos passos não foram dados apenas para evitar o desconforto do julgamento alheio? Esse medo é uma sombra que caminha junto, mesmo quando ninguém está por perto. O espírito sabe que veio ao mundo para crescer, mas a personalidade terrena teme não ser aceita. O estoicismo nos lembra de um princípio libertador: o que os outros pensam de você não é problema seu. A doutrina espírita reforça isso ao mostrar que cada espírito tem sua trajetória única, sua missão própria. Viver tentando caber na expectativa alheia é trair a programação espiritual que aceitou antes de reencarnar. Kardec nos mostra que muitos sofrimentos vêm exatamente do apego à opinião alheia, pois a vaidade fere o espírito, impede-o de agir com autenticidade. Epicteto dizia que quem vive para não ser criticado já está morto por dentro. E André Luiz, em seus relatos no plano espiritual, descreve quantos espíritos chegam arrependidos por terem vivido apenas para parecer algo, não para ser. O medo do julgamento é uma prisão invisível, mas muito real. Ela rouba a liberdade de expressar quem você é em essência, afastando você do aprendizado que só a sinceridade consigo mesmo pode proporcionar. Quem vive tentando agradar nunca encontra repouso. O aplauso é incerto, o gosto do mundo muda o tempo todo. Hoje exaltam o que amanhã desprezam. O espírito, porém, busca coerência. Viver para agradar aos outros é se perder de si mesmo. E ao se perder, o espírito estaciona, desperdiça oportunidades de progresso moral que só a autenticidade pode oferecer. O maior testemunho da sua evolução é viver de forma a deitar a cabeça no travesseiro em paz. É importante entender que ser autêntico não é ser arrogante. Não se trata de impor sua verdade, mas de vivê-la com coragem serena. A doutrina espírita fala da importância do testemunho silencioso. É na coerência entre o que se pensa, sente e faz que o espírito se ilumina. Não é preciso bradar convicções, apenas agir de acordo com o que é reto, mesmo que ninguém aplauda. Isso é prova de maturidade espiritual. Quando você solta o medo do que vão pensar, descobre algo extraordinário. Começa a ouvir a si mesmo. Passa a se respeitar, e então, a se amar de um jeito inteiro, não vaidoso. Esse amor próprio é o que sustenta o espírito nas adversidades. Não é orgulho, é consciência da própria dignidade. É quando você reconhece: minha alma não foi criada para caber nos moldes de ninguém, mas para crescer à luz do que Deus espera de mim. Por isso, comece pequeno, sem plateia. Dê um passo de cada vez para libertar sua expressão. Permita-se existir sem pedir permissão. E descubra o alívio profundo que é viver alinhado com sua consciência, sem ter que se explicar o tempo todo. O Espiritismo nos mostra que no fim da vida, no retorno à pátria espiritual, a única provação que contará será a do tribunal íntimo da própria consciência. A maior armadilha do tempo é a falsa segurança de que ele é infinito. Você acorda, se ocupa com 1000 tarefas, se distrai com conversas superficiais, responde mensagens, corre para cumprir prazos, e quando vê, o dia acabou.
Vem o suspiro, amanhã eu faço o que é importante. Mas esse amanhã vai se empilhando em outros que nunca chegam. O espírito reencarnado esquece que o relógio do corpo é limitado. O estoicismo nos presenteia com o memento mori, lembre-se de que vai morrer, não como ameaça, mas como despertador espiritual. O espiritismo também fala disso com clareza. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que a vida material é transitória, um breve estágio para o espírito. Cada encarnação é preciosa, pois não sabemos quanto tempo teremos para realizar o que planejamos no plano espiritual. Procrastinar o essencial é adiar o próprio progresso. Muitos passam a vida ocupados demais. Mas ocupados com o quê? Tarefas que preenchem a agenda, mas não o coração. Compromissos que mantêm por hábito, não por significado. Kardec alerta que o espírito deve aproveitar cada oportunidade para evoluir moralmente, pois o bem que deixamos de fazer é um crédito que perdemos. Enquanto o corpo se distrai, o espírito anseia por crescimento, por cumprir as lições para as quais reencarnou. Não é sempre preguiça que nos faz adiar. Muitas vezes é medo. Medo de falhar, de mudar, de sentir. Ana, em nosso exemplo, esperou por décadas para começar algo que seu coração pedia. E isso acontece com muitos de nós. O tempo, silencioso, passa sem pedir licença. E um dia pode não haver mais corpo físico disponível para as experiências que o espírito planejou. Então, o arrependimento se torna companheiro amargo no plano espiritual. Eliminar a ilusão de que ainda dá tempo é um gesto de humildade e também de amor próprio. É reconhecer que a vida não manda aviso, que o depois pode não vir. A doutrina espírita nos lembra da importância de viver cada dia como se fosse o último em termos morais, sem angústia, mas com propósito. Fazer o bem, cultivar virtudes, começar o projeto da alma hoje, sem adiar o que tem valor eterno. Não se trata de pressa, mas de presença. Usar a xícara bonita, dizer o que sente, perdoar, abraçar com calma, escolher o que eleva o espírito. Porque no fim, o que ficou para depois pode nunca acontecer. O que conta para o espírito é o que foi vivido com autenticidade e caridade agora. Esse agora é o maior presente que Deus concede. Por isso, olhe para o céu do dia comum e perceba: esta hora, este instante, já é a vida inteira acontecendo. O espírito não vive no ontem nem no amanhã, mas cresce no hoje. E cada escolha consciente é um passo silencioso em direção à luz que o aguarda após o véu da matéria. Você já parou para pensar quanto da sua vida é conduzido por medos silenciosos, distrações constantes e pequenas fugas emocionais? Talvez você esteja vivendo no piloto automático, sempre ocupado, mas sem realmente tocar o que importa. O estoicismo e a doutrina espírita nos trazem reflexões profundas sobre o que significa viver com consciência e coragem, sem se render à ilusão do tempo infinito ou ao peso do julgamento alheio. Será que você está priorizando o que verdadeiramente faz sua alma florescer? Ou está adiando sua essência por medo, conforto ou simples costume? Neste vídeo, vamos explorar lições poderosas que unem filosofia estoica e ensinamentos espirituais, revelando como pequenos hábitos podem estar roubando sua liberdade interior e retardando seu progresso moral. Não estamos falando apenas de sucesso externo, mas de construir uma fortaleza íntima capaz de resistir às tempestades da vida. E mais do que isso, vamos questionar juntos por que você ainda espera sentir vontade para agir, por que tanto teme o desconforto e como a opinião dos outros pode estar comandando suas escolhas sem que você perceba. Quer descobrir o que realmente impede sua paz? Então fique comigo até o final. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui falamos sobre estoicismo, espiritualidade e evolução pessoal de forma profunda, prática e inspiradora, temas que podem transformar sua forma de viver o presente. Já deixe seu like se sente que precisa romper velhos padrões, e se puder, comente "estou pronto para mudar". Esse é o sinal silencioso de que você está comprometido com seu crescimento. Vamos juntos começar essa jornada de dentro para fora, questionando tudo que até hoje você tomou como certo. A maior armadilha do tempo é a falsa segurança de que ele é infinito. Você acorda, se ocupa com 1000 tarefas, se distrai com conversas superficiais, responde mensagens, corre para cumprir prazos, e quando vê, o dia acabou. Vem o suspiro: amanhã eu faço o que é importante. Mas esse amanhã vai se empilhando em outros que nunca chegam. O espírito reencarnado esquece que o relógio do corpo é limitado. O estoicismo nos presenteia com o memento mori, lembre-se de que vai morrer,
não como ameaça, mas como despertador espiritual. O Espiritismo também fala disso com clareza. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos que a vida material é transitória, um breve estágio para o espírito. Cada encarnação é preciosa, pois não sabemos quanto tempo teremos para realizar o que planejamos no plano espiritual. Procrastinar o essencial é adiar o próprio progresso. Muitos passam a vida ocupados demais. Mas ocupados com o quê? Tarefas que preenchem a agenda, mas não o coração. Compromissos que mantêm por hábito, não por significado. Kardec alerta que o espírito deve aproveitar cada oportunidade para evoluir moralmente, pois o bem que deixamos de fazer é um crédito que perdemos. Enquanto o corpo se distrai, o espírito anseia por crescimento, por cumprir as lições para as quais reencarnou. Não é sempre preguiça que nos faz adiar. Muitas vezes é medo. Medo de falhar, de mudar, de sentir. Ana, em nosso exemplo, esperou por décadas para começar algo que seu coração pedia. E isso acontece com muitos de nós. O tempo, silencioso, passa sem pedir licença. E um dia pode não haver mais corpo físico disponível para as experiências que o espírito planejou. Então, o arrependimento se torna companheiro amargo no plano espiritual. Eliminar a ilusão de que ainda dá tempo é um gesto de humildade e também de amor próprio. É reconhecer que a vida não manda aviso, que o depois pode não vir. A doutrina espírita nos lembra da importância de viver cada dia como se fosse o último em termos morais, sem angústia, mas com propósito. Fazer o bem, cultivar virtudes, começar o projeto da alma hoje, sem adiar o que tem valor eterno. Não se trata de pressa, mas de presença. Usar a xícara bonita, dizer o que sente, perdoar, abraçar com calma, escolher o que eleva o espírito. Porque no fim, o que ficou para depois pode nunca acontecer. O que conta para o espírito é o que foi vivido com autenticidade e caridade agora. Esse agora é o maior presente que Deus concede. Por isso, olhe para o céu do dia comum e perceba: esta hora, este instante, já é a vida inteira acontecendo. O espírito não vive no ontem nem no amanhã, mas cresce no hoje. E cada escolha consciente é um passo silencioso em direção à luz que o aguarda após o véu da matéria. Você já parou para pensar quanto da sua vida é conduzido por medos silenciosos, distrações constantes e pequenas fugas emocionais? Talvez você esteja vivendo no piloto automático, sempre ocupado, mas sem realmente tocar o que importa. O estoicismo e a doutrina espírita nos trazem reflexões profundas sobre o que significa viver com consciência e coragem, sem se render à ilusão do tempo infinito ou ao peso do julgamento alheio. Será que você está priorizando o que verdadeiramente faz sua alma florescer? Ou está adiando sua essência por medo, conforto ou simples costume? Neste vídeo, vamos explorar lições poderosas que unem filosofia estoica e ensinamentos espirituais, revelando como pequenos hábitos podem estar roubando sua liberdade interior e retardando seu progresso moral. Não estamos falando apenas de sucesso externo, mas de construir uma fortaleza íntima capaz de resistir às tempestades da vida. E mais do que isso, vamos questionar juntos por que você ainda espera sentir vontade para agir, porque tanto teme o desconforto e como a opinião dos outros pode estar comandando suas escolhas sem que você perceba. Quer descobrir o que realmente impede sua paz? Então fique comigo até o final. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui falamos sobre estoicismo, espiritualidade e evolução pessoal de forma profunda, prática e inspiradora, temas que podem transformar sua forma de viver o presente. Já deixe seu like se sente que precisa romper velhos padrões, e se puder, comente "Estou pronto para mudar". Esse é o sinal silencioso de que você está comprometido com seu crescimento. Vamos juntos começar essa jornada de dentro para fora, questionando tudo que até hoje você tomou como certo. Ao refletirmos juntos sobre o estoicismo à luz da doutrina espírita, fica claro que muitas das dores que carregamos vêm da resistência em aceitar a vida como ela é, com seus desafios e mistérios. Quando aprendemos a agir mesmo sem vontade, a encarar o desconforto e a nos libertar do medo do julgamento, não apenas fortalecemos nosso caráter, mas damos um passo importante rumo ao nosso progresso espiritual. O espírito não evolui na estagnação, mas no movimento consciente. E é esse movimento que revela a grandeza que já habita dentro de você. Por isso, se este conteúdo fez sentido para o seu coração, não deixe para depois. Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo reflexões profundas sobre estoicismo, espiritualidade e autotransformação.
Seu like é um sinal importante para que o YouTube entenda que este tema é relevante e leve nossa mensagem para mais pessoas. E me conte nos comentários, qual desses pontos você sente que mais precisa trabalhar em sua vida hoje? Sua interação fortalece não só o canal, mas também seu compromisso consigo mesmo. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também estão em busca de mais paz interior e força para viver com propósito. Tenho certeza de que pode fazer a diferença na vida deles. E se quiser continuar nessa jornada de aprendizado, clique no próximo vídeo que deixei aqui para você, repleto de ensinamentos espirituais e filosóficos que podem iluminar ainda mais o seu caminho. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que a luz e a coragem estejam sempre contigo. Até o próximo encontro.